aí, pessoal, questão de número 48, mais uma questão aí envolvendo rios, que as últimas questões do capítulo anterior tinham um bocado. E nós temos o seguinte: no passado, cavalos eram usados para puxar barcaças em canais, como mostra a figura. Suponha que o cavalo puxa o cabo com uma força de módulo 7.900 newtons e ângulo de 18 graus em relação à direção do movimento da barcaça, que se desloca no sentido positivo de um eixo X. A massa da barcaça é de 9.500 kg e o módulo da aceleração da barcaça é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo, na letra A, e qual é a orientação, em relação ao semi-eixo X positivo, da força exercida pela água sobre a barcaça? Então, isso significa que, se a água exerce força sobre a barcaça, significa que o movimento da água é no sentido contrário ao movimento desse barco. Então, se o barco se movimenta no sentido positivo do eixo X, a água está se movendo no sentido negativo do eixo X. As nossas componentes de força, nós temos o seguinte: a força de tração, que é exercida pela corda por conta do cavalo a puxar, e essa força ela faz um ângulo de 18 graus em relação ao semi-eixo X positivo. Então, nós temos a componente X dessa força e nós temos a componente Y dessa força. Como ângulo, né, mais uma vez falando, como eu falo em todas as questões, como ângulo em relação ao eixo X positivo, então a componente X será o módulo dessa força vezes o cosseno, e a componente Y será o módulo dessa força vezes o seno. Então, nós temos letra A. Qual é o módulo dessa força? Então, vamos fazer a análise aqui das forças resultantes, aqui agora em Y. Então, em Y, nós temos o seguinte. Temos a componente Y da força, de tração da corda, menos a componente Y do rio, né, que o rio faz sobre a barcaça. Como a barcaça, né, o nosso enunciado não dá nenhum indício ou não diz que a barca se movimenta nesse eixo, então presumimos que não há movimento algum da barcaça no eixo Y, né, que aí na tela do seu vídeo é o sentido vertical. Então, isso significa que a força resultante ela é nula. E aí a componente Y da força do rio é igual ao módulo vezes o seno de θ da componente Y da força de tração, né, que aqui eu substituí. Né? Fy é igual ao módulo da força do seno de θ. Então, a força do rio nesse eixo é igual à componente y da força de tração, para que não haja movimento. Então, substituindo os valores, né, nós temos o módulo da força, 7.900 vezes o seno de 18, que dá aí 2.441 newtons. Então, essa é a componente y da força do rio sobre a barcaça. No eixo x, a gente tem aí a componente x da força menos a componente x da força do rio, da força de tração menos da força do rio. E aqui nós temos uma aceleração, né, resultante. Então, a nossa força resultante não é nula. Então, abrindo a nossa equação, temos força resultante em x, vai ser massa vezes aceleração resultante. A componente x da força de tração, que é o módulo da força do cosseno, menos a nossa componente x da força do rio. Colocando em evidência, né, isolando a nossa variável aqui da componente x do nosso rio, nós vamos ter essa expressão aí, né, que é o módulo da força do cosseno menos a massa vezes a aceleração resultante. Nós temos todas essas variáveis, a gente substitui, né? O módulo da força 7.900, cosseno de 18, menos a massa da barcaça, 9.500 kg, vezes a aceleração resultante, que é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão, nós vamos ter a componente x da força do rio de 6.373 newtons. Porém, ele quer o módulo da força, que a gente acabou de descobrir, foi as componentes x e y.
Então, a gente aplica o módulo da força, né, exercida pelo rio, né, que a gente usa aí o módulo de um vetor, né, lá do nosso capítulo 3 de física. Então, o módulo é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Substituindo os valores, né, a gente tem o valor de cada componente, a gente acabou de descobrir, e resolvendo, nós temos aqui o módulo da força do rio, é de 6.824 newtons, né, exercida aí sobre o nosso barquinho. E a orientação? Bom, a orientação, né? Aí tá, esse aí, que eu quiser colocar em forma de notação científica, né? E aí tem gente que prefere assim. Então você tem esses dois valores aí para usar. É o mais simplificado ou o expresso com todos os números. Na letra B, a gente quer o módulo dessa força. E aí a gente aplica, né, a arco tangente, né, do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a gente quer em relação ao semieixo x positivo, né, então o cateto adjacente é a nossa componente x e o cateto oposto é a nossa componente y. Então, já que tangente é cateto oposto sobre adjacente, então você tem aí Fy sobre Fx do rio. Substituindo os valores, né, você tem a componente y e a componente x com os sinais negativos, porque lembre-se, o barco se movimenta no sentido positivo do eixo x e o rio no sentido negativo. Então, a força de tração, a força do rio é contrária à força de tração. Então, todas as suas componentes estão nos sentidos negativos dos eixos x e y, respectivamente. Né? Então, ali eu coloquei em módulo, né, os valores ali no item A. Mas, né, se você for levar por orientação dos eixos, né, e escolhendo o sistema de referência, as componentes são negativas, porque o vetor força do rio está ali no terceiro quadrante do nosso plano XY. Então, resolvendo essa tangente, vai dar 21 graus, mas é em relação ao semi-eixo x negativo. Então, mais 180 graus, né, no sentido anti-horário, você vai ter aí 208 graus em relação ao semi-eixo x positivo. Ou, se você quiser fazer a orientação pelo sentido horário, né, vai ser aí menos 180, que vai dar aí 159 graus. Muito bem, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham compreendido e que eu tenha ajudado. Críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Curtem, compartilhem e até a próxima questão.